hoje vamos falar sobre... Vendo Jesus na armadura de Deus. É isso Vamos mesmo. ver Jesus na armadura. Yeah. Cada parte da armadura de Deus descreve a pessoa de Cristo. É isso. Yeah. Quando tive a revelação de Cristo, foi através desta escritura. Yeah. Mais uma vez, queremos pedir desculpa por não falarmos corretamente. Yeah. Que o Espírito Santo possa usar isso para ser uma bênção na vossa vida, né? E no vosso crescimento espiritual. E mais uma vez, se ouvirem alguma palavra esquisita, ignorem, né? Porque a prova é Deus salvar o mundo através da loucura da pregação. Eu vou começar com Romanos capítulo 13, versículo 14, que diz assim: Mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Em Efésios capítulo 6, versículo 11, Paulo começa exatamente com as mesmas palavras, revesti-vos. Aqui nesta porção de escritura ele diz, revesti-vos do Senhor Jesus. Yes. E agora diz em Efésios 6, 11, revesti-vos de toda a armadura. Queres ler? Eu vou ler. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Isso mesmo. Então qual é a primeira? A primeira começa no versículo 12. Primeira parte da armadura de Deus. Vemos que Paulo compara a armadura de Deus com a vestimenta de um soldado, não é? Yeah. Ele diz tudo isso porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. E ele diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Então, o versículo 14 e havendo começa... feito tudo para ficar firmes, ficai firmes. É o que ele diz, não é? Yes. Sim? Então, a primeira parte que a gente vai falar agora, a parte da armadura de Deus, versículo 14. É o versículo 14 que fala de... Estais, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade. Com a verdade. Cingidos os vossos lombos com a verdade. A Bíblia inglesa diz que é o cinto da verdade. Da verdade. Então, esta palavra aqui, verdade, cingindo os lombos com a verdade. Onde é que a gente vê aqui Cristo? Vemos Cristo que a verdade é uma pessoa. Isso mesmo, Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Isso é em João 14, 6. Yeah. Em João 8, 32, ele volta a dizer que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E para confirmar isso, o facto de que Jesus, na verdade, é a verdade, lemos em João 8:36, onde ele diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Yes. Temos mais uma escritura para compartilhar convosco, que é João 1:17, onde vemos este irmão a falar sobre a verdade ser a pessoa de Cristo. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Aí está. Portanto, já temos estabelecido que a verdade é uma pessoa. Agora vamos ler a segunda parte do mesmo versículo em Efésios 6, 14, onde ele fala sobre a couraça da justiça. Da justiça. Vestidos da couraça da justiça. Aqui temos bastante para falar sobre a couraça da justiça. Onde é que a gente vê aqui Cristo? O que é a justiça primeiro? O que é a justiça primeiro de tudo? O que significa o dicionário essa dá a definição de ser correto, inocente. E no grego essa palavra é dikaios. Justiça. Uma pessoa está justa é como se nunca tivesse pecado. Aos olhos de Deus. Está perante Deus como se nunca tivesse pecado. Agora isso é uma coisa muito difícil de aceitar, porque nós sabemos
que pecamos e que ainda vamos pecar, não é? Yeah. Mas não entendemos que... Posso fazer um comentário? Sim, Me pode veio ser. agora à mente, agora mesmo. É que nós pensamos que estamos justos perante Deus pelas coisas que fazemos, pelo nossa manifestação, pela nossa expressão, pelas nossas obras, nosso andar. Yeah. Mas isso não nos faz sermos justos. Coisa nenhuma. Até há uma escritura que fala exatamente sobre isso, onde diz que ignoram a justiça Romanos, de Deus. Yeah. Tá aqui. Vamos ler isso. Romanos 10, 3, que diz assim: porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Pois Filipenses, posso ler mais outra? Yeah. Filipenses 3, 9, que diz assim: e seja achado nele, em Cristo, não tendo a minha justiça que vem da lei. A lei, ela associa aí As obras com a lei. Com a lei. Tudo que o crente faz fora da pessoa de Cristo para agradar a Deus é lei e religião, é o que nós chamamos, não é? E seja achado nele, em Cristo, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus. A justiça pela fé. que vem de Deus. Agora, mais uma escritura. Estamos a ler bastante escrituras, mas tenho paciência que a gente vai chegar ao fim. É Romanos 5,17. Acho que essa é a escritura principal. Chave. Escritura-chave. Ele diz assim: porque se pela ofensa de um só, que é de Adão, a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Os que recebem o dom, o presente, a dádiva. Os que recebem, esses reinarão em vida por através de Jesus Cristo. Então, o que é realmente? O que significa essa palavra? O que expressa? Expressa, na verdade, a natureza de Deus, não é? E o caráter dele. E o caráter dele. O caráter dele. Ele é justo, né? Define, portanto, essa palavra justificação define o caráter de Deus. Sua vontade, e a sua natureza e o seu caráter. Isso mesmo. Como faz as coisas. Agora, a escritura que o meu marido leu diz que não somos justificados através das obras que praticamos, mas pela fé em Cristo. Justificação é algo que é imparted, como é que se diz? Transmitido ao crente, quando ele nasce de novo. Portanto, ninguém faz nada, não temos que fazer algo ou deixar de fazer algo para sermos justos. Justificação é uma dádiva, é um presente, é incluído, faz parte do pacote da salvação. Isso mesmo. E então nós vemos, onde é que a gente vê Cristo aí? 1 Coríntios 1,30 diz lá direitinho que Cristo foi feito a nossa justificação. Deus fez Cristo ser para nós os que nascemos de novo, nossa justificação. A Escritura diz assim em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30: mas vós sois dele aqui é Deus, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção. Isso mesmo. Presta atenção aqui, que cada parte que ele diz aqui, sabedoria, justiça, santificação e redenção, é uma pessoa. Isso, essa pessoa de Cristo. Ele é essas coisas no crente. É isso que ele é. Então o dom da justiça, o presente, a dádiva da justiça ou da justificação, é dada a crente ou ao descrente? Foi dada ao mundo inteiro. Ao descrente. Ao descrente. O crente não necessita de ser justificado, ele já é. Agora que nós somos crentes, nós não necessitamos. Claro. É isso que o crente necessita para ser feito um crente. É isso que o descrente necessita. Que o descrente necessita para se tornar um filho de Deus ou ser justificado. É como se Deus tivesse
Quem receber este dom, quem receber este presente, quem receber esta dádiva, recebe justiça. Quem receber esta dádiva é meu filho, né? Porque ele diz, todos que recebem a abundância da graça e o dom da justiça, esses reinam na vida através de Jesus Cristo. Viste que ele usou a palavra dom, o dom da justiça antes, né? E não usou como que é uma dádiva. É uma dádiva. Deus é que fez isso por nós. Quer dizer que não há nada que o crente necessita fazer ou deixar de fazer para receber. Primeiro que tudo, isso é parte da salvação. Está incluído na salvação. Isso é algo que é imparted, transmitido ao nosso espírito no momento em que cremos no Senhor Jesus Cristo. No momento em que somos nascidos de novo. Isso mesmo. Temos mais alguma escritura? Romanos, já falamos de ignorância. Filipenses 3:9 também já leste. Não é a nossa própria justiça? Agora, gostava de fazer um pequeno comentário. Muitas pessoas leem a escritura em Romanos 3:10. Há tempos estava a ensinar num grupo de alunos do primeiro ano da escola bíblica. E depois de ter passado um dia ou dois a falar sobre o dom da justiça, cheguei à classe cedo e comecei logo com Romanos 3:10 e disse, não há nenhum justo, nenhum. Está certo? E eles ficaram a olhar para mim e eu disse, não há nenhum justo, só Jesus. Right, está certo. E alguns irmãos levantaram a mão e disseram, sim. Eu disse, my goodness, como é que é possível? Temos estado a falar sobre este assunto. De estarmos justos perante a Deus. E agora, cada vez que a gente pega na palavra de Deus, a gente tem que saber com quem é que Deus está a falar, não é? E por que o apóstolo Paulo estava a dizer isso? Por que ele disse isso? Ele estava a dizer a um grupo de judeus que pensavam que eles eram especiais e que eles não eram pecadores como os gentios. Isso mesmo. E o apóstolo Paulo quis fazer com que eles soubessem que eles não eram justos, que eles precisavam de Jesus Cristo tal como os gentios. Isso mesmo, tal e qual. Então, a nossa justificação pela fé é baseada naquilo que Jesus já fez. É isso. Não é? Já fez por nós. Penso que vamos fazer este comentário sobre Hebreus. Então é necessário que a gente entenda o que é justificação, porque até entendermos isso, irmãos, nunca vamos poder viver a verdadeira vida cristã, que é nossa, através de Cristo. E Paulo dá um nome especial àqueles que não entendem o que é justificação realmente. Através de Jesus Cristo. Queres ler em Hebreus 5, 12 ou 13? Eu vou ler. E a escritura aqui, mais uma vez, a tradução portuguesa usa um termo aqui, que no inglês ele usa um bebê, e aqui ele usa menino. Mas eu vou ler a escritura e diz assim. Porque Hebreus capítulo 5, versículo 12 e 13. Versículo 12. Porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Por quê? No versículo 13. Qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Quer dizer que é um bebê em Cristo. Então os que não entendem a palavra da justiça, Paulo chama-os de meninos, ou bebés. Vamos falar agora sobre versículo 15. Efésios 6, 15. Capítulo Estamos a falar sobre a armadura de Deus, ver Cristo através da armadura de Deus. Cada peça dessa armadura, Cristo. Já estabelecemos que justiça e a verdade são a pessoa de Cristo. Jesus Cristo. Agora vamos ver a segunda parte que é e calçados os pés na preparação do Evangelho da paz. Onde é que a gente vê Cristo aí nessa... Evangelho. O Evangelho. Primeiro é do Evangelho. O Evangelho é o Evangelho de Jesus Cristo. Right? É isso. Não tem mais nada. É o Evangelho de Jesus Cristo.
E Jesus, o próprio Jesus é a nossa paz. Em Efésios 2:14, lá diz que Ele é a nossa paz. Ele é a nossa paz. Queres ler talvez Romanos 16:25? 16:25. Diz assim. Fala sobre o Evangelho de Jesus. Romanos capítulo 16, versículo 25 diz assim: Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar. Ora, Deus, que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho. Veja só as palavras fortes que ele usa. O meu evangelho. Já viste que E o que é esse evangelho que ele chama meu evangelho? Ele diz assim: o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo conforme a revelação do mistério que desde tempos eternos esteve oculto. Ora, a Deus que é poderoso para estabelecer o crente. E o crente fica estabelecido como? Com a pregação sobre a revelação do mistério. Que é esse mistério? Paulo explica claramente o que é esse mistério em Colossenses 1:26. Ele diz, o apóstolo Paulo diz assim em Colossenses capítulo 1, versículo 26. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério, que entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. O Evangelho de Jesus Cristo. Aleluia. Quando pregamos o Evangelho, segundo a afirmação que bem forte de Paulo, deve ser segundo a revelação do mistério de Cristo no crente. Cristo no crente é a esperança dele. É isso. Não é Cristo fazer milagres, por mais gloriosos que eles sejam. É Cristo no crente. A esperança do crente da glória é Cristo nele. Porque quando você tiver um problema financeiro ou emocional, Jesus andar na água e multiplicar o pão, não creio que seja sua ajuda, seu auxílio. Não é isso que você necessita. Você necessita de saber conhecer Cristo em si. E é esse o Evangelho. É o Evangelho de Jesus Cristo. E sabe o que Paulo fala sobre esse Evangelho? Ele diz assim em Romanos 1, versículo 16. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo. O Evangelho é de Cristo. O Evangelho de Jesus Cristo. Pois esse Evangelho de Jesus Cristo é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Primeiro do judeu e também do grego. Gálatas 1:6 prossegue com essa mesma ideia sobre o Evangelho de Jesus, porque ele diz que está surpreendido, não é? Porque os crentes estão-se a afastar daquele que os chamou para a graça de Cristo para outro Evangelho. É outro Evangelho. Ele diz, mas não há outro. Quer dizer que o Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho de Jesus Cristo, irmãos, é sobre a graça de Deus. É isso. Ele diz assim, no Gálatas 1:6. Maravilho-me de que tão depressa passastes daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro Evangelho. Mas não há outro. Ele diz aqui, o qual não é outro. No versículo seguinte. Tão tremendo, o Evangelho de Jesus Cristo. Então assim a gente vê Cristo aqui nessa peça da armadura de Cristo. Vamos ler então agora o versículo 6. 16, né? 16 diz assim, tomando sobretudo o escudo da fé. O escudo da fé. Com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Onde é que poderíamos nós ver Cristo aqui, neste escudo da fé? Nesse escudo da fé, podemos ver que a fé também é uma pessoa. Nós vivemos pela fé de Cristo. Tem alguma escritura para ver isso? Tem, eu vou ler agora mesmo. Nós não podemos afirmar nada que não esteja aqui nessa palavra. Você talvez esteja a pensar,
Isto é demasiado Jesus em tudo. Mas tudo foi criado por Ele e para Ele. Segundo Colossenses 1, 15, 16 diz, tudo foi criado por Ele e para Ele. Oh, tão tremendo. Quer dizer, quando não entendemos isso, as coisas começam a operar contra nós, não é? Veja só essa escritura. Gálatas 2, 20. Já estou crucificado com Cristo. Por outras palavras, morri. Não agora, 2018 anos atrás. Quando Jesus morreu. Estou crucificado com Cristo e vivo. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus. Na fé do Filho de Deus. Eu morri, mas estou vivo. Não sou eu quem vive, é Cristo quem vive em mim. E a vida que eu agora vivo neste corpo, na carne, eu vivo-a na fé do Filho. Essa palavra no grego, fé, é a palavra pistis Jesus Cristo, no grego, que quer dizer a fidelidade de Jesus Cristo. É isso. Vivemos então pela fidelidade do Filho de Deus. Se tivesse que dar uma boa definição de fé, o que é que dirias? Eu diria que é confiar no teu Pai do céu. E na obra completa de Cristo. Que Ele completou na Portanto, cruz. é a nossa resposta positiva àquilo que Ele já fez. Já completou. Né? Porque se o que nós estamos a tentar obter de Deus através da fé, da nossa fé, não é baseado na obra completa de Cristo, eu digo-lhe, meu irmão, que isso não é verdadeiro, isso não é bíblico. E não é eterno. E não é eterno. Tem que ser baseado na obra completa de Cristo. É por isso mesmo que Paulo diz, porque as promessas de Deus são em Cristo. Em Cristo são sim. E nós damos. E nós dizemos o amém. E o amém é dito por nós. Portanto, às promessas de Deus nós dizemos amém, assim seja. Assim seja. Vou ler uma outra escritura que é Romanos capítulo 1, versículo 17, que diz assim: porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Como está escrito, mas o justo viverá da fé. Onde é que é isso? Romanos 1, 17. Tremendo. O que é que ele diz outra vez? Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé. A justiça de Deus, o modo de ser feito justo perante Deus, de fé em fé. Por que de fé em fé? Por causa da nossa fé inicial. Por que falas na fé inicial? Porque isso foi dado a cada um ser humano, a capacidade de crer. Deus deu a todo homem a medida de fé. A medida, não uma medida, mas a medida. A medida, se fosse uma medida, isso poderia ser que certas pessoas têm mais fé que outras. Mas Deus deu a medida de fé a cada um. A cada um. E agora nós mudamos da nossa fé inicial para a fé dele. Para a fidelidade, para a nossa confiança como na fidelidade do Filho de Deus. Como Gálatas 2:20 diz, eu vivo pela fé do Filho. Por causa do conhecimento que nós chegamos agora, onde nós vemos a obra completa de Jesus Cristo na cruz e temos a identidade certa. É isso mesmo, não tem mais nada, né? Então, Gálatas 3:11. Vamos ver essa escritura. Eu estava mesmo a pensar aqui que escritura, que o Espírito Santo abriu essa escritura para mim assim de repente, há 2 dias. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Porque o justo, aquele que foi feito como se nunca tivesse pecado, isto por causa de Cristo ser a nossa justiça, ele viverá pela fé, isto é, viverá pela fidelidade do Filho de Deus. O que este versículo está a dizer em Gálatas 3:11? O justo viverá da fé. Pela fé, através da fé do Filho. Então o que ele quer dizer, o justo, aquele que está perante Deus como se nunca tivesse pecado, vive pela sua fidelidade. É isso. Awesome.
E agora o versículo 17 de Efésios 6 diz vamos assim... prosseguir com outra parte da armadura de Deus, que diz assim, o capacete. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então vemos aqui duas partes da duas armadura. Peças que são o capacete da salvação e a espada do Espírito. Vamos falar primeiro do capacete da salvação. Onde é que nós vemos aqui Cristo? Primeiro que tudo, Cristo é a cabeça da igreja, que é o seu corpo. E Ele, Cristo, é a nossa salvação. É isso. Já falamos sobre isso. É uma pessoa. Salvação é uma pessoa. E somos salvos pela sua vida. E essa pessoa é Jesus. É Jesus. Já falamos sobre no nosso estudo anterior. Sim. Falamos sobre Salmos 27:1, Salmos 118:14, Lucas 2:30 e Romanos 5:10, que é a nossa escritura de ouro, que diz: tendo sido passado, reconciliados, feitos amigos de Deus através da morte de Jesus Cristo, muito mais, tem mais, tendo sido no passado reconciliados, quer dizer que o mundo está reconciliado com Deus. Você pode perguntar, como é que isso é possível? Onde é que foi buscar isso? Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18. Vamos ler lá. Ele começa, se alguém está em Cristo, 17. Isto é, nessa união com Cristo, aonde? No nosso espírito. Aquele assim, que se junta com o Senhor é um só espírito com Ele. Isso constitui salvação, irmão. É isso. É isso. Somos salvos pela sua vida, aonde? No nosso espírito. Aquele quem? O nosso espírito que se ajunta ao Senhor é um só espírito com Ele. 1 Coríntios 6, então, 17. Se alguém está... Mas antes de fazer isso, eu quero fazer um comentário que é para você entender que reconciliação, isso não é salvação. A morte de Jesus reconciliou o mundo com Deus, mas o mundo não está salvo. Salvação é pessoal e é no momento em que uma pessoa aceita e tem fé naquilo que Jesus completou na cruz. Nós já falamos sobre isso no nosso primeiro estudo. Até mesmo reconciliação, para tomar lugar, é necessário que ambas as partes estejam de acordo. Não é? Porque da parte de Deus, Ele já fez isso, já tratou com a reconciliação. Mas vamos só ler ali. Se alguém está em Cristo, quer dizer, assim, nesta união. Né? Ele diz, 2 Coríntios 5, 17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Nova criatura, não é a antiga, feita melhor. É uma que nunca existiu antes. As coisas velhas já passaram. Tá vendo que não fez um novo, né? Ok. Um momento. Que coisas são essas velhas? O antigo pai, já falamos sobre isso. Sobre isso. E é isso que tudo se fez novo. E tudo isto, que é das coisas velhas do passado e de ser uma nova criatura, da salvação, provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. E o que é isso, esse ministério? E o ministério da reconciliação, isto é, qual é esse ministério? Que Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Isso. Tão profundo. Tão profundo. Isso é algo, irmão, que nós não precisamos orar. Isso é algo que Deus já fez. Ele estava em Cristo a reconciliar, a fazer paz com o mundo. Mas nós não somos salvos pela morte de Cristo, somos salvos pela sua vida. Por isso é que Romanos 5:10 diz, tendo sido reconciliados no passado, através da obra de Cristo, muito mais sereis salvos pela sua vida. Portanto, salvação, vemos aqui nesta escritura que a salvação é realmente uma pessoa e essa pessoa é Cristo. Só para antes que o tempo está ali, fazer um resumo só do que nós já vimos aqui. Cada parte dessa armadura é Cristo. Nós vimos que a verdade, a justiça, o evangelho, a paz, o escudo da fé e o capacete da salvação, todos esses falam da pessoa de Cristo. Falam da pessoa de Cristo. Agora temos para terminar, a espada.
da justiça. A espada do Espírito. Espírito que é? A palavra de Deus. Ah. No princípio de tudo, aquele que era a palavra. Já existia e ele estava com Deus. Ele mesmo era Deus. Primeira, em uma das escrituras que podemos ver em João 1:12 e 1 João 1:1 e também Apocalipse 19:13. João 1:1 diz assim: no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Isso mesmo. Tão tremendo. 1 João diz assim, 1 João capítulo 1, versículo 1. O que era desde o princípio, o que ouvimos e o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram a palavra da vida. Vimos, tocamos a palavra da vida. E agora, Apocalipse capítulo 19, versículo 13 diz assim: e estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Tremendo. Estamos a ver que o nosso tempo já está longo. Já passou de meia hora. Espero que este pequeno estudo vos tenha auxiliado no vosso crescimento, né? É essa a intenção, né? É isso. Temos um mandato de Deus e queremos a todo custo fazer Jesus conhecido. Né? Jesus voltar ao lugar certo no corpo dele. Isso mesmo. Então oramos para que o Espírito Santo use esse pequeno estudo para ser uma bênção na vossa vida. Amém. Amém? Até a próxima. Com muito amor em Cristo. Tchau.